Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus que ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito, criei, por isso declarei. Por esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? O Senhor ministrou essa palavra no meu coração desde segunda-feira, mas nesse versículo aqui, no 8. Porque quando estamos perplexos com os sentimentos, com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E eu estava lá em casa e o Senhor começou a falar várias vezes esse versículo na minha mente. E eu disse, Senhor, acho que nem vou ser eu que vou pregar a quarta. Era para ser a Sandra, mas correu. Não, era bem mentira, brincadeira, gente. Eu tinha falado com a Sandra, mas não tinha confirmado, tá? Senão vocês vão achar que ela correu mesmo. É brincadeira. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração esse versículo. E eu sei o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E eu quero que você entenda. Porque muitos de nós hoje estamos passando por sofrimentos. Não é tempo de festa, estamos no tempo de luto. Não é tempo hoje que nós estamos alegres. Muitas famílias têm perdido entes queridos. Muitas pessoas estão sendo acometidas com essas enfermidades. Então esse tempo que nós estamos passando não tem sido um tempo bom. Tem sido um tempo de sofrimento. Porém, a pergunta que eu quero fazer nessa noite, que o Espírito Santo começou a fazer, e que talvez é a pergunta que muitos estão fazendo, por que os cristãos, por que o justo sofre? Por que os fiéis sofrem? Porque nós que somos justos, que somos servos de Deus, que somos cristãos, por que muitas vezes passamos por tamanho sofrimento? E aqui, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, porque Paulo explica aqui por que ele sofria. Porque ele, sendo então um homem de Deus, passava por sofrimento. E essa palavra, ele explicando isso à igreja de Corinto, essa palavra serve para nós nos dias atuais, porque a palavra do Senhor, ela é viva, e ela permanece viva eternamente. Ela vai ser viva hoje, amanhã e sempre. Sempre você vai ler a palavra e aquela palavra parece que vai ser para aquele dia. Amém? Então essa palavra parece que ela está sendo para hoje. Então ele começa falando essa carta. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto, uma igreja que Paulo tinha fundado. Aquelas pessoas que estavam ali
eram filhos espirituais de Paulo. Ele fundou a igreja de Corinto, porém, depois que ele sai para ir para outras igrejas, fundar outras igrejas, aquela igreja começa a ter uma série de problemas e começa a infiltrar dentro da igreja falsos mestres, falsos apóstolos, que tentam então distorcer tudo aquele evangelho puro, né, e verdadeiro que Paulo tinha falado para as pessoas, tentando colocar a lei antiga, confundindo a cabeça das pessoas, tirando a pessoa do tempo da graça, querendo que as pessoas voltassem a cumprir coisas da lei. Então, Paulo escreve a primeira carta e fala sobre várias coisas, e a igreja se conserta, né? E tinha pecado dentro da igreja, várias coisas. Então, Paulo escreve a primeira carta, e depois chega aos ouvidos de Paulo que as pessoas receberam a carta, os líderes da igreja, e realmente se consertaram, e muitas coisas foram feitas. Porém, faltavam algumas outras coisas. Então, Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios. Mas aqui, Paulo fica sabendo então que esses falsos apóstolos, falsos profetas que se infiltram dentro ali daquela igreja, está contestando se Paulo era apóstolo ou não. Está contestando o apostolado de Paulo. Está contestando por que então Paulo sendo apóstolo, por que Paulo sendo homem de Deus, por que Paulo sendo escolhido de Deus para levar então o evangelho ao gentio, por que Paulo sofria? E por que Paulo, então, era tão perseguido? E por que Paulo, então, era doente? Então, você vê que aqui, essa palavra dá certinho nos dias de hoje. Porque muitos de nós estamos assim. Somos pessoas fiéis, somos justos, né? Temos tentado levar uma vida justa perante Cristo, mas somos acometidos de várias coisas. Enfermidades, um luto na casa, um sofrimento na família, um desacordo no emprego, um desacordo no casamento, tantas coisas, tanto sofrimento. Então aqui eles começam a contestar Paulo, que então ele não seria um apóstolo, porque cadê a carta dele então, de recomendação? Cadê a carta dele que ele tinha da igreja primitiva? E aí Paulo responde, vocês são minhas cartas, eu ganhei vocês, né, para Jesus. Paulo tinha ganhado eles para Jesus. Mas então aí Paulo começa a falar isso. E nessa parte aqui, ele fala e se compara, lá no 7, ele fala, então, temos esse tesouro. Que tesouro é esse que ele está falando? O tesouro era a presença de Deus. Temos esse tesouro em vasos de barro. Ele fala, gente, eu sou um vaso de barro, mas eu carrego comigo um tesouro, que era o poder de Deus, que era a presença de Deus, que era a glória de Deus, que era o Espírito Santo. Então ele fala, ele faz essa comparação. Então nós temos um tesouro, ele explica, em vasos de barro, para demonstrar que este poder vem de Deus, provém de Deus e não de nós mesmos. Então ele está falando assim, não é porque eu sou doente, porque Paulo, nós sabemos que ele tinha uma enfermidade. Ele tinha um espinho na carne, e provavelmente o espinho na carne era uma doença. Mas Paulo, nessa carta, e lá no 12, ele explica mais detalhadamente sobre a enfermidade dele. Depois nós vamos ler lá. O que aconteceu? Por que ele tinha esse espinho na carne? Por que ele tinha essa enfermidade? Então aqui ele começa, por que ele faz essa comparação? Porque naquela época existia nas casas vasos de barro, uns vasos mais simples. Tinha um vaso mais chique, né, vasos mais caros, vasos, vamos supor, banhados a ouro, vasos mais importantes, e tinha os vasos de barro, os vasos simples. Mas o que aquelas pessoas faziam antigamente? Como não tinha cofre, não tinha banco, não tinha onde guardar dinheiro, valores, joias, eles pegavam essas riquezas que eles tinham na casa e embrulhavam e colocavam dentro de potes, de vasos de barro bem simples, e deixavam nas casas. Porque se entrasse um ladrão, alguém, não ia naquele vaso mais simples, eles iam no vaso mais caro. Então isso, as riquezas das pessoas eram guardadas em vasos de barro. Tanto que nós sabemos que foi achado vários rolos perto ali do Mar Morto, rolos da Bíblia, manuscritos da Bíblia, dentro de vasos de barro perto do Mar Morto. Então, isso era um costume daquela época. Então Paulo pega um costume da época,
para nós entendermos o que ele está falando, e ele faz essa comparação. Ele fala assim: eu só sou esse vaso de barro, o tesouro é aquilo que está dentro de mim. Mas aí ele começa falando: nós sofremos pressão de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos, ou seja, perplexo o que é? Ficamos surpresos. Ele quis falar assim: quando você recebe uma notícia ruim, tal pessoa está com um câncer, tal pessoa morreu. Você fica perplexo, fala: mas eu não estou entendendo, por que aconteceu isso com aquela pessoa? Por que eu estou passando por essa situação? Mas olha o que ele está falando aqui: estamos perplexos, mas não perdemos a esperança. Hoje nós estamos perplexos com o número de mortes. Hoje nós vimos ali no grupo nosso da família, nós temos uns parentes que moram em Rondonópolis, então eles falaram que tem mais de 1.000 crianças, acometidas de Covid em Rondonópolis. Então, são coisas que nós olhamos e ficamos perplexos. E você fala: pessoa morreu. Quem morreu? Morreu tal pessoa. Mas nossa, mas aquela pessoa era tão nova. Mas aquela pessoa não tinha problema nenhum. Mas contraiu a Covid e morreu. Então, nós estamos ficando hoje, como eles estavam aqui, perplexos com várias coisas. Porém, nós não podemos perder a esperança. Olha o que ele está falando. Eu fico perplexo, mas eu não perco a esperança. Depois no 9 ele fala: somos perseguidos, mas jamais desamparados. Ele fala: eu fui perseguido. Se você ler, só nessa carta de 1 e 2 Coríntios, tem 6 listas das perseguições e do sofrimento de Paulo. Ele era um homem de todos os chamados da Bíblia que sofreu mais. Ele sofreu durante toda a carreira de ministro do evangelho dele. Ele sofreu do começo a fim, porque ele morreu por isso. Ele teve como consequência a pena de morte, e nós sabemos que ele morreu pela causa de Cristo. Ele sofreu. Mas o sofrimento de Paulo não fez ele parar a obra de Deus. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O nosso sofrimento, ele não pode parar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Não é porque eu estou sofrendo que nós estamos passando por um momento de tristeza. Se você que está assistindo, de repente está passando até por um luto na tua casa. Mas que este sofrimento não te pare. Que este sofrimento não consiga te parar, mas que ele consiga ser o começo de uma vida mais próxima do Evangelho, de uma vida mais próxima com Cristo. Cada vez que Paulo sofria aquele sofrimento, ele não distanciava ele de Cristo, muito pelo contrário. Cada vez que Paulo sofria, o sofrimento dele fazia ele se ajoelhar mais aos pés de Cristo. E muitas vezes nós achamos que o sofrimento vem para nos destruir, mas olha o que a palavra está falando aqui. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu contraio uma doença, eu fico abatida com a enfermidade, mas não destruída. Destruída significa destruída o meu espírito, morto o meu espírito. Destruído significa uma pessoa que não consegue mais se levantar. Destruída é uma pessoa que não consegue mais prosseguir com o casamento. Destruída é uma pessoa que tem uma enfermidade na casa, ela fica paralisada. Ela não consegue mais congregar. Ela não consegue mais ter fé em Deus. E o que o inimigo quer fazer muitas vezes nas nossas vidas, quando nos persegue, quando nos deixa abatido, é minar a nossa fé. Ele quer minar a nossa fé. Foi assim que ele queria fazer com Jó. O inimigo queria fazer com que Jó desacreditasse em Deus. O inimigo queria fazer com que todos os sofrimentos de Jó fizessem com que Jó blasfemasse contra Deus, desacreditasse que Deus era um Deus fiel. E muitas vezes o sofrimento vem sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, no sentido, fora o sofrimento, vem as acusações do inimigo. Paulo tem um versículo que ele fala que o corpo dele, ele era esbofeteado por o inimigo. O que significa isso? Embora ele tinha enfermidade, o inimigo esbofeteava ele. O que significa isso? Significa o inimigo vir na sua cara e falar assim: você não é crente? Por que você está sofrendo? Você não é crente? Por que seu marido morreu? Você não é crente? Por que seu filho morreu? Você não é crente? Por que sua mãe morreu? Isso é o artimanho do inimigo contra as nossas vidas. Aproveitando o momento de tristeza, aproveitando o momento de sofrimento e chicoteando a nossa vida com acusações contra Deus.
Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela liberta a nossa alma. A palavra do Senhor, ela liberta contra todas as artimanhas do inimigo. E se o Senhor tem mandado as palavras, é porque talvez o inimigo queira te fazer isso na tua vida. Ou já está fazendo isso com você. Está colocando sobre a tua mente que você não é então filha de Deus, porque você está sofrendo. Você não é filha de Deus, porque o seu casamento está indo por água abaixo. Você não é filha de Deus, porque a depressão você não consegue sair. Mas saiba de uma coisa, o Senhor falou para nós, que no mundo nós teríamos aflições. Mas era para nós termos o quê? Bom ânimo, ou seja, boa vontade, boa disposição. E Ele fala, eu venci o mundo, tendes bom ânimo. Então você que está aqui ouvindo essa palavra, você que está assistindo pelas redes sociais, a palavra que o Senhor tem para você é, tenha bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. E você também vai vencer. Você também vai vencer. E o que nós podemos nos parar, sabe quem é? Só nós mesmos. O inimigo não pode nos parar. Sabe por quê? Ele não comanda a minha vida, ele não comanda a tua vida. A tua vida está nas mãos do Senhor. O inimigo só te para se você der ouvido para ele. Agora, se você repreender ele e falar, Senhor, fala o Senhor comigo, o Senhor vai começar a falar para você. Porque muitas vezes no sofrimento nós ficamos perguntando, Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? E não é errado perguntar. A palavra diz que Jó perguntou mais de 16 vezes para Deus por que ele estava sofrendo. Por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Jó pergunta. Por que eu estou sofrendo? Por que acontece isso? Por que o Senhor não me recolhe? Por que eu não vou para debaixo de uma sepultura? Mas tudo isso Jó queria saber, porque nós temos o direito de saber. Mas a pergunta certa para fazer no momento de sofrimento não é por que eu estou sofrendo, mas é para que eu estou passando por isso. Porque tudo na vida nossa tem um propósito. A palavra diz que até os fios dos nossos cabelos estão contados. E não cai nenhuma folha da árvore sem que Deus permita. Se eu estou doente, o inimigo pode ter tocado na minha vida? Pode até ter tocado, mas Deus permitiu. Porque a minha vida não é do inimigo, a minha vida é do Senhor. E quando o Senhor quiser me curar, Ele vai me curar. E se Ele não quiser me curar, Ele vai fazer com que eu suporte viver com essa enfermidade. Porque o Senhor faz isso conosco. Mas por que? Eu quero que vocês comecem a entender o que Paulo estava falando, por que ele passou por tudo isso. Primeiro, para que esse vaso que é de barro seja cada dia quebrado. E aquilo que está dentro de nós venha resplandecer. O Senhor tem que nos quebrar. Quebrar a nossa autossuficiência. Quebrar a nossa autodependência. Quebrar o nosso orgulho. Para depois, aquilo que está dentro de mim, que é o poder de Deus. Que é o Espírito Santo que traz poder. Ele brilhar em mim. A parte de fora tem que ser quebrada. Então o que Paulo quer estar falando, primeiro o Senhor está me quebrando, é isso que ele estava falando. Eu só sou um vaso de barro e eu estou sendo quebrado dia após dia, para que o tesouro que está dentro de mim venha refletir nas pessoas. E quando este tesouro que está dentro de mim refletir nas vidas, essas vidas serão salvas, essas vidas serão libertas, essas vidas serão transformadas. Então Paulo está falando, não liga para mim não, eu só sou um vaso sendo quebrado dia após dia. E quando o inimigo vier te acusar e falar por que você sofre, você fala, porque eu estou sendo quebrado dia após dia, mas eu vou resplandecer. E quando eu resplandecer, a minha luz vai tirar todas as trevas que estão ao meu redor. Quando eu resplandecer, inimigo, essa treva que está sobre a vida do meu filho vai ser dissipada na minha luz. Quando eu resplandecer, a treva que está no meu casamento vai ser dissipada pela luz. Quando nós resplandecermos, irmão, o inimigo não vai tirar mais farinha com crente, não. Então, suporte o sofrimento. Suporte, porque isso vai fazer você resplandecer mais. Amém? É isso que Paulo estava falando aqui. Amém? Paulo também fala mais para frente que ele cria na ressurreição dos mortos. Ele cria que Jesus morreu e ressuscitou. E que ele também seria ressuscitado. E que ele se iria encontrar com Cristo. Então o que ele fala? Eu creio
que isso aqui não é nada perante a glória que eu vou viver. Eu creio na ressurreição de Cristo, é isso que ele está falando. E eu creio que eu também vou ser ressuscitado com Cristo. E se eu suportar com Cristo, eu vou ressuscitar com Cristo. E a hora que eu ressuscitar com Cristo, o que a palavra fala em Apocalipse? Lá, aonde eu for viver, junto com Cristo, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Jesus enxugará dos meus olhos toda lágrima. Lá não haverá mais noite, lá não haverá mais sofrimento. Então Paulo fala assim: essa leve e momentânea tribulação vai produzir para mim um peso de glória. Então que você entenda, que eu entenda, porque essa palavra é para mim, essa palavra é para você, que esse sofrimento agora, ele não é nada perante o peso de glória. E esse sofrimento agora, ele não pode me distanciar de Cristo. Porque se ele me distanciar de Cristo, eu não vou viver na glória. Mas Paulo fala, eu suporto tudo isso. Porque eu sei que eu vou ressuscitar um dia. E esse meu corpo que se corrompe, ele fala. Esse meu corpo que está doente, esse meu corpo aqui que está doente, ele vai ficar. Mas o meu corpo glorificado, eu estou aguardando. Então nós temos que pensar em eternidade. Quando eu começo a pensar em eternidade, essas coisas passageiras. Mas olha, ele fala assim, porque essa momentânea, lá no final onde eu li, pois essas aflições leves e passageiras, lá no 17. Gente, as aflições dele não eram leve nem passageira. Ele várias vezes foi chicoteado, várias vezes ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio. Depois que ele conseguiu se salvar do naufrágio, ele chega na ilha, a cobra pica ele. Gente, esse homem sofreu. Ele pretendia ir para Roma, mas ele foi para Roma preso. E depois nós sabemos que ele foi condenado à morte. Essas eram as leves momentâneas, aflições momentâneas dele. As aflições dele não eram leves. Se nós olharmos as aflições dele, eram pesadas. As aflições dele eram tão pesadas que se nós sofrêssemos talvez uma aflição dele, uma perseguiçãozinha, só uma perseguição, muitos crentes desistiam. Mas para ele aquilo era leve, porque ele conseguia fazer uma comparação entre aquilo que era visível e aquilo que era invisível. Entre aquilo que ele conseguia ver e entre aquilo que ele não conseguia ver, mas que estava aguardando ele. Então eu preciso começar a fazer essas comparações. Isso aqui que eu estou vivendo, comparada à glória que o Senhor tem preparada para mim, quando você compara, você vê que aquilo é tão pequeno. Quando eu me converti, o Espírito Santo sempre falava assim para mim, logo no começo da minha conversão. É engraçado que se a gente fala para uma pessoa que a nossa vida é 70, 80 anos, né? Que a Bíblia diz, o que passa disso é enfado e cansaço. Se nós vivemos 80 anos, se você fala, o Espírito Santo falava assim para mim, se você fala para uma pessoa que está nessa terra sabendo que ela vai viver 80 anos, se você fala para ela assim, olha, se você conseguir viver aqui nessa terra, honrando a Deus, adorando somente a Deus, levando uma vida de santidade, se tirando do mundo e permanecendo em Cristo durante uma semana, os outros anos de vida seu, você vai viver de bênção. Todo mundo concordaria. Quem que não concordaria? Que era uma semana perante 80 anos que a pessoa ia viver de bênção? Aí o Espírito Santo falava assim para mim, então, o que eu ofereço para as pessoas é bem maior do que isso. Porque se as pessoas suportar 70, 80 anos vivendo uma vida de santidade, elas vão viver a eternidade comigo. Mas as pessoas não conseguem entender. Essa foi uma das primeiras revelações que o Espírito Santo falou comigo logo que eu me converti. E aquilo marcou a minha conversão. E eu falei, é verdade. Essa vida é tão curta perante uma eternidade da nossa alma. Amém? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram lá em 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12. Pode ser o 5. Paulo falando.
Lá no 4. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Neste homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porque eu estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou que de mim pode ouvir. E para impedir que me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por poder de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando estou fraco é que estou forte. Presta atenção do que Paulo está falando. Ele está falando que após ele ter a maior revelação da vida dele, que ele foi levado ao 3º céu, que ele viu coisas e ouviu palavras inexplicáveis. Então, depois dessa experiência, presta atenção, ele fala que Deus, então, colocou nele um espinho na carne. Foi Deus que colocou. Mas Deus coloca para Paulo e Deus explica para Paulo por que ele colocou. Aí ele fala assim: para impedir, lá no 7, que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me colocado um espinho na carne. Muitas vezes nós estamos sofrendo, algumas vezes nós não sabemos por quê. Mas muitas vezes o Espírito Santo revela para nós. Está acontecendo isso na sua vida para que aconteça isso. Está acontecendo isso na sua vida para que você se molde de uma maneira. Então Paulo fala que isso estava acontecendo na vida dele, para que ele não se ficasse arrogante por causa das revelações que ele tinha recebido. Revelações essas que talvez ninguém tinha recebido até hoje. Então, aquilo que ele viu. Então, Paulo, verdadeiramente, ele sai do estado de glória para o estado de doença e de enfermidade e de sofrimento. Então, mas por que aconteceu isso? A palavra está falando, para que ele não ficasse arrogante. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas para que nós não viemos nos orgulhar. Porque às vezes Deus nos usa na palavra, usa numa oração, usa numa revelação, usa numa oração. E às vezes pode acontecer de nós acharmos que aquilo é nosso e nos ensoberbarmos. Então Paulo está falando que isso aconteceu com ele, isso era para ele. Isso aconteceu com ele para que aquilo não tornasse ele uma pessoa arrogante. Porque tem um versículo de Paulo que ele fala que ele tinha uma preocupação de que ele salvasse muito e ele mesmo não fosse salvo. Existia essa preocupação. Ele fala: eu esmurro meu corpo e eu subjugo, para que eu, que salvei a muito, tenha salvado a muito, não perca a minha salvação. Então Paulo, existia dentro dele um desejo de ser salvo. Dentro de Paulo não existia um desejo de fazer uma obra grande, de ser um nome conhecido, de ganhar dinheiro com a obra, de ser famoso. Isso não era o que tinha dentro do coração de Paulo. O que tinha dentro do coração de Paulo era um desejo pela eternidade. Era um desejo de ser salvo. Era um desejo de morar com Cristo. E isso fez com que talvez passasse tantas coisas, mas ele no final foi salvo. Porque nós sabemos que ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Estou preparado, para ser derramado como uma libação ao Senhor. Então Paulo conseguiu. Então isso serve de exemplo para nós, para que nós venhamos conseguir. Que esse sofrimento que você está passando não seja para te destruir, mas seja para começar uma vida diferenciada com Deus. Que esse sofrimento que eu estou passando não seja para me abater, mas seja para que eu chegue mais perto de Deus. Nós sabemos que na vida de Jó, ele sofreu muito. Mas então,
um dia Jó teve uma experiência sobrenatural com Deus. Um dia Deus se apresenta para Jó num redemoinho de vento. E aí Jó fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E daí ele fala, e por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu porque ele fala, falei coisas que não sabia, coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, eu estava aqui falando, perguntando, mas eu não sabia de nada. E quando ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, ele entendeu que Deus podia todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Mas que nós íamos confiar em Deus. Como a Sandra começou o culto aqui falando, que Ele é aquele que tira, né, a nossa alma da morte, os nossos pés do laço, tira o pé do laço e tira os nossos olhos as lágrimas. O Senhor pode fazer tantas coisas por nós e Ele quer fazer. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: portanto, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que você perante as adversidades da vida, que você perante o sofrimento, você não tenha um espírito de covardia. Porque o que Deus deu para nós foi um espírito de ousadia. Olha o que a palavra está falando. De ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio. De ousadia para quê? Para enfrentar a situação. Ousadia para enfrentar. De amor. Amor por Deus, amor pelas pessoas. Para não ficar uma pessoa revoltada, amargurada, entristecida. O Senhor nos deu amor e o Senhor nos deu equilíbrio. Porque nós podemos sofrer, mas nós não podemos nos desesperar com o sofrimento. É muito diferente. É diferente quando existe uma pessoa que está sofrendo. Ela está de luto, ela está com uma doença na família. Mas é diferente quando uma pessoa está desesperada. Desesperada é uma pessoa angustiada, que toma um monte de decisão errada. Então que você venha ter equilíbrio quando passar por tribulações. Amém?